Olá, leitores! Hoje eu irei indicar para vocês alguns livros para leitores iniciantes. E esse vídeo irá funcionar dessa forma. Primeiro eu irei dar algumas dicas para leitores iniciantes no geral e depois eu irei indicar alguns livros e coisas mais específicas a leitores de classificação livre, mais 10, mais 12, mais 14, mais 16 e para maiores de 18 anos. E nesse momento aqui na tela vai estar aparecendo a minutagem do início de cada um desses tópicos abordados aqui. Começando pelas dicas para os leitores iniciantes no geral. É muito complicado a gente já querer ler livros muito complexos ou muito grandes se nós não temos o costume de ler, principalmente porque isso vai exigir muito de vocabulário. Então seria essencial começar desde o comecinho por livros infantis e leituras mais simples. Pois não tem como você ler um livro e interpretá-lo se você não consegue compreender as palavras que estão nele. E a partir disso, eu vou indicar algumas leituras para vocês. O primeiro estilo de leitura são mangás, HQs e graphic novels. Neste momento eu estou com uma graphic novel e uma HQ para mostrar mais ou menos o que eu quero dizer. Esta daqui é uma graphic novel, como vocês podem ver, possui muitas imagens sobre os textos que estão aqui, ou seja, a história é bem interativa e bem interessante de ser lida. Por mais que este livro em específico, Isaura, seja um clássico, aqui dentro do enredo você pode ver que a leitura se torna mais fácil e mais dinâmica, pois tem o uso de imagens e de palavras. E as histórias em quadrinhos ou HQs, como nós podemos chamar, funcionam da mesma forma, e elas podem ser tanto os clássicos como Turma da Mônica Jovem, e também as de super-herói. Acabou a energia da minha casa. Tudo bem, gente, acabou a energia da minha casa, tá voltando. São histórias com vários textos, mas envolvidos com imagens, com algo bem interativo, bem divertido e que realmente prende muito a atenção. E as histórias em quadrinhos são muito boas, inclusive eu recomendo bastante também as da Turma da Mônica, que pelo menos para o meu desenvolvimento como leitora foi muito importante. E agora, essa aqui é a recomendação de um livro que eu recomendo para todos os públicos. É realmente uma história lindíssima que nos tem a ensinar muito sobre a vida, assim, algo realmente muito lindo. E a cada idade que você ler este livro, você vai ter uma interpretação, você vai ter uma levada para a vida de forma diferente. E essa história é O Pequeno Príncipe. E como vocês podem já saber, O Pequeno Príncipe tem diversas edições. Essa minha é bem pequenininha, mas possui um texto bem simples de ser lido, com muitas imagens, algo bem poético, bem bonito, e vocês conseguem encontrar em diversas edições, já da forma que você quiser, tanto versões um tanto mais infantis, com capa maior, com desenhos maiores, tanto versões mais assim, que dá para o público adulto ler em qualquer lugar, levar na bolsa, então eu recomendo bastante. Para o público infantil que ainda não começou a ler, é muito importante nesse momento você ter um adulto ou alguém que saiba ler junto com você para as indicações que eu vou fazer por aqui. De livros infantis, existem diversos, milhares, de todas as formas que você puder imaginar, inclusive alguns com um papel mais grossinho e outros como esses daqui que eu vou mostrar pra vocês. Este livro aqui, que se chama Papai, ele tem imagens bem grandes mesmo e um texto bem pequenininho embaixo que acompanha a fala dos personagens. E é um livro bem legal, bem interessante, que fala um pouco sobre o medo de dormir sozinho. E é um livro muito fofinho que eu recomendo bastante. E esses aqui agora são da minha infância e eu vou falar mais especificamente sobre esse aqui, que era um dos meus favoritos. Este livrinho é sobre a girafa Agrippina e eu não sei porquê, mas eu amava demais essa história. Como vocês podem ver, ela é bem curtinha, possui também imagens bem lindas, bem coloridas e com um pequeno texto acima que é muito legal para acompanhar durante a leitura. E agora, para o público mais 10 anos, eu tenho duas indicações para fazer. Uma que eu conheci recentemente e outra que me acompanha desde que eu era mais nova. Vou começar pela que eu conheci recentemente, Necromance, de Kaká, que é um escritor que é uma criança. Sim, gente, um escritor que é uma criança, o que eu achei a coisa mais fofa do mundo. E este livro é Necromance, a Conquista do Planeta dos Dragões. Se você gosta de aventura, fantasia, seres místicos e também um pouco de ficção científica, eu acho que você vai gostar bastante desse livro. A capa desse livro é dura, ele é bem bonito mesmo, e assim que você abre, você já consegue ver todo o trabalho que foi colocado nele. Eu vou pular as páginas só pra vocês darem uma olhadinha por cima, mas se você gosta um pouco dessas coisas, por exemplo, de RPG, meio geek, esse livro também é bem interessante.
Tem, como vocês podem ver também, textos pequenos, mas um pouco mais elaborados, personagens mais complexos e um universo bem interessante para explorar. E também é uma leitura mais acessível, então por mais que tenha tudo isso, é bem lindo e bem fácil de você ler com 10 anos e eu recomendo bastante. Eu achei super criativo e é muito legal as pessoas lerem, digamos assim, livros que pessoas de idades similares a elas escreveram. Então eu tenho certeza que muitas crianças podem se inspirar com esse escritor tão novo. E agora com um dos livros que foi um dos meus favoritos por anos e anos, Querido Diário Otário. Eu tenho a coleção inteira de Querido Diário Otário e essas capas desse livro chamam muita atenção, inclusive dentro dele, porque é muito legal ao que a capa acompanha a cor dos desenhos que estão dentro do livro, e é basicamente o diário de uma garota, do dia a dia dela, e cada diário desse significaria um mês na vida dela, e conta todas as coisas que acontecem na escola, com a família dela, de uma forma muito divertida, tem muitas piadas, tem muitos desenhos bem engraçados, e a gente se sente parte da história mesmo. Eu particularmente amo esse livro, e até hoje eu dou boas risadas, então eu recomendo bastante Querido Diário Otário pra vocês. Para o público de 13 anos eu trouxe 3 edições pra poder compartilhar com vocês. A primeira edição que eu vou mostrar pra vocês é O Sobrinho do Mago, que é o primeiro livro das Crônicas de Nárnia, e infelizmente não são muitas pessoas que conhecem esse livro, mas se você gosta de fantasia, vale muito a pena, porque o universo de Nárnia é completamente fantástico, mágico, e é muito legal conhecer desde o início. Então eu recomendo bastante esse livro. Eu, quando li, fiquei completamente maravilhada, porque quando a gente só assistiu os filmes das Crônicas de Nárnia, a gente não sabe que existe uma história antes, então eu recomendo demais. Desventuras em Série, mais especificamente o primeiro livro, Mau Começo, é um dos meus livros favoritos. O Lemon Snicket, que na verdade é um pseudônimo deste autor, ele traz um universo completamente incrível, com muitos mistérios, suspenses e aventuras, de uma forma impressionante. E o legal desse livro é que você acaba se sentindo dentro desse mistério. O autor, o Lemon Snicket, né, usando esse pseudônimo, ele acaba se tornando personagem ao longo do enredo, mas o foco é nos 3 irmãos Baudelaire, e eles são simplesmente incríveis, e todos os livros eles são meio que temáticos. Eles são sim menorzinhos, mesmo que com letras grandes, mas é como se eles fossem arquivos perdidos ou uma reunião de coisas que esse Lemon Snicket encontrou sobre os irmãos Baudelaire. E é muito interessante, também ajuda bastante a expandir o vocabulário desse livro, porque em alguns momentos do enredo trazem palavras um tanto complexas, mas dentro do próprio livro, do próprio acontecimento, o autor explica o que significa esses termos e como aplicá-los, então é muito interessante. Eu acho ele 1000 vezes melhor do que a série, 1000 vezes melhor do que o filme, então vale muito a pena. Teoricamente são 13 livros, então se você não quiser ler todos, tudo bem, mas eu recomendo que você pelo menos dê uma olhadinha nesse primeiro, porque vale muito a pena. E o último livro é Os Miseráveis, mas calma aí, essa edição é uma edição infanto-juvenil, ou seja, é um clássico adaptado, e eu só peguei esse livro aqui de exemplo. É muito interessante ler este tipo de clássico adaptados, pelo menos eu recomendo muito para mais 12 anos, porque tem diversos clássicos que eles fizeram adaptações muito legais, então é muito interessante se você quiser começar a entrar no mundo dos clássicos, mas você tá um pouco receoso, o vocabulário às vezes é muito complexo para você ler nessa idade. Recomendo você começar por essas edições, que são edições adaptadas e que são muito legais, pois eles pegam o contexto de todo o livro e adaptam em palavras mais simples e de forma que o enredo fique um pouco menor do que ele realmente é. Para mais 14 anos tinham muitos livros mesmo, mas eu decidi pegar esse aqui, que é O Mistério da Estrela, do Neil Gaiman, porque ele é um livro completíssimo. Sim, gente, tem o filme Stardust, O Mistério da Estrela, é um tanto diferente, mas o filme ficou realmente muito bom, mas o livro é completamente emocionante, é incrível, tem várias histórias acontecendo ao mesmo tempo, então se você gosta de fantasia, de coisas medievais, de bruxas, de príncipes, princesas, também um pouquinho da vida real, do mundo atual, é um compilado de tudo isso, né? É um compilado de tudo isso, na verdade, nossa, enrolei aqui pra falar, mas é muito bom mesmo, é um livro que eu simplesmente amei, eu recomendo bastante, além do que, gente, a capa é muito linda, essa edição é maravilhosa, como vocês podem ver, é lindíssima, então eu recomendo muito. Para mais de 16 anos, eu peguei vários, mas eles são com propostas diferentes.
Primeiro são esses livros de aventura e de romance que têm essa proposta de serem menores, com histórias um pouco mais curtas, mas que são muito bons. Então se você está iniciando na leitura, vale muito a pena investir nesse tipo de livro. Este aqui que eu estou em mãos é um romance, Para Sempre Ela, da Geisa de Arruda. E este aqui é A Marca Áurea, da Nicole Alves, que tem aventura, fantasia, que é algo bem legal. Então, como vocês podem ver, ele é bem fininho, mas tem uma história bem interessante. Então vale muito a pena se você está iniciando, porque esse tipo de livro é muito legal, que você vai ter aquela sensação de começar o livro e conseguir terminar, entender a história. Então é bem legal isso. E também existem os livros com textos e poemas, que são um tanto mais profundos, mas que tem uma leitura mais rápida, e você pode também demorar um pouco mais para ler, para poder refletir sobre o tema dentro deles. Um que é muito famoso, que eu gosto bastante, é A Princesa Salva a Si Mesma neste livro. Eu inclusive fiz muitas marcações, e como vocês podem ver, são vários poeminhas sobre a vida dessa autora, sobre as experiências dela. São muito tocantes, muito marcantes, e esse tipo de leitura é muito interessante mesmo. E este livro da Gabriela Krempel, O Diário da Menina que Morreu, que eu li recentemente, como vocês puderam ver aqui nos vídeos do YouTube, da minha maratona literária de 24 horas, um dos livros que eu li foi esse. E ele é basicamente isso, tem vários poemas e textos sobre a evolução pessoal da autora, mas que a gente se identifica bastante lendo, então ele é muito legal. E como vocês podem ver também, tem uma edição bem bacana, com letras grandes, acessíveis, e também uma capa bem colorida. E agora, se você não é maior de 18 anos, para esse vídeo e pula para essa minutagem aqui. Se você é maior de 18 anos e continuou vendo esse vídeo, eu tenho algumas indicações para fazer para você. Como uma pessoa maior de 18 anos, você que continua assistindo esse vídeo, pode sim ler todos os outros livros que eu já indiquei, mas eu vou dar uma dica aqui agora, se você gosta de romances adultos. Se você já gosta de ler pela internet, por exemplo, no Wattpad, Social Spirit, Fanfic Obsession, entre outros, conteúdos adultos ou histórias mais curtinhas, uma coisa que se equivale, digamos assim, um pouco na vida real, são esses livrinhos de romance adulto. Se você já foi em um sebo na sua vida, você provavelmente já deve ter visto lá no fundinho da loja vários desses livrinhos minúsculos que você nem sabe o que é e parece que não é tão interessante assim. Mas esses livrinhos de bolso são, na verdade, romances adultos. Eu peguei esse aqui só de exemplo, como vocês podem ver, eles são bem baratinhos normalmente. Esse aqui custou R$4 e eles são basicamente histórias com romance apenas, e de uma forma que o foco da história é basicamente isso, e eles são leituras rápidas, fininhas, e como vocês podem ver, dá pra ler pra qualquer lugar, o que é muito interessante para o público adulto, que às vezes não tem tempo realmente de sentar para um dia inteiro pra poder ler um livro. Dá pra você levar isso aqui na bolsa, até no bolso, inclusive, por isso que chama livro de bolso, porque você pode colocar no bolso dependendo da calça que você estiver. Tem uma leitura mais rápida, fluida, que você não precisa necessariamente parar tudo que você tá fazendo na sua vida para tentar interpretar esse livro. Esse livro é puramente para sua diversão pessoal, para você poder ler e passar um tempo. E vários outros livros de bolso no geral seguem esse mesmo esquema. Mas claro, se você é um leitor iniciante, vá com calma, comece por textos não tão complexos, por histórias um tanto mais leves, para depois você ir aprofundando para clássicos, por exemplo, se for de seu interesse. Isso aí, pessoal, eu espero que tenha ajudado o que eu disse para vocês nesse vídeo. E também outra recomendação que eu esqueci de fazer lá no início é que se você já lê, por exemplo, fanfics, histórias online, coisas desse tipo em plataformas bem simples como Wattpad, Social Spirit, Fanfic Obsession, entre outros, você é sim um leitor. Muitas pessoas não se consideram leitores por lerem em plataformas digitais, mas todo tipo de leitura é válida. Então eu espero que vocês aproveitem bastante esse universo literário, seja em livros físicos, livros virtuais, histórias em quadrinhos, mangás, graphic novel, enfim, da forma que vocês quiserem. E um beijo e até a próxima!